nesse vídeo algumas aplicações trigonométricas. O primeiro delas é: se a distância entre uma pessoa e uma torre é de 100 metros e o ângulo de elevação é 30 graus, qual é a altura da torre em metros? Senhores, vamos aqui uma pequena figura em relação ao enunciado do problema. Nós temos aqui a nossa torre, temos a distância da pessoa referida à torre e o ângulo de elevação. Senhores, essa figura nada mais nada menos trata-se de um triângulo retângulo aqui em B, em que a distância da pessoa à torre é um dos catetos, que está a valer 100 metros, e o ângulo de elevação 30. Ele está interessado na altura da torre. Então, senhores, temos aí os dados do problema. Ora, qual é a relação trigonométrica, senhores, que envolve num triângulo retângulo cateto oposto, que é a nossa meta, o pedido do problema, e o cateto adjacente? Nada mais, nada menos, senhores, trata-se da tangente. Então, nós vamos aplicar a tangente de 30 graus, que é o valor desse referido ângulo, em relação ao nosso triângulo, a nossa figura. Então, senhores, tangente do 30 graus, cateto oposto, que é o H, ou BC, sobre o cateto adjacente, que é o AB. Senhores, o nosso BC é o H, sobre o AB, que é 100. Então, tangente de 30, podemos trabalhar com ela valendo igual a H sobre 100. Senhores, já que a nossa meta é a H, o H, a altura da torre, podemos então usar a seguinte igualdade, que H é igual a 100 vezes a tangente de 30. Senhores, ficamos então com nossa H valendo 100 vezes tangente de 30, pelo dado do problema é o 0,577, e seja, multiplicando 100 vezes esse respectivo valor, chegamos então a citar que a altura desta torre é aproximadamente 57,77 metros. Então, senhores, é um problema simples envolvendo uma das relações trigonométricas, que é a tangente. Senhores, um outro problemazinho de aplicações da trigonometria. Nosso CCVEST. Determinar os valores das funções trigonométricas, ou seja, o seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente, do ângulo agudo A de um triângulo retângulo em C, sendo dados o B24 e o C25. Senhores, vamos fazer aqui a nossa figura. Então, nós temos um triângulo em que nós temos dois de suas medidas, ou seja, temos que chegar ao ângulo agudo, que é o nosso A, e desse ângulo agudo nós temos, já que ele é retângulo em C, nós temos a hipotenusa, que é um dado, 25, e o outro cateto, que vamos chamá-lo aqui de B, conforme a citação do problema, 24. Então, senhores, temos que chegar a determinar esse outro cateto do nosso triângulo ABC para determinar essas relações trigonométricas. Senhores, para isso, nós usamos o teorema de Pitágoras. C ao quadrado, que é a hipotenusa, igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Senhores, usando os respectivos valores, né, ficamos a depender, então, de A ao quadrado, que é o nosso problema, valendo C ao quadrado menos o B ao quadrado. Senhores, ficamos com essa condição de diferença, que chega a 49. Para chegarmos ao A, ficamos com A a ser mais ou menos a raiz quadrada do 49, que é o mais ou menos 7. Como trata-se de uma grandeza de distância, trabalhamos apenas com o A valendo 7. Então, senhores, o nosso cateto que estava faltando, acabou o problema com ele. Então, vamos às relações. O seno, senhores, para dar uma lembrada, é o cateto oposto ao nosso A, que é 7 sobre a hipotenusa. Então, é 7 sobre 25. Cateto adjacente, aliás, desculpa, cosseno do A é o cateto adjacente, que é o nosso B, 24 sobre a hipotenusa, que é 25. A tangente desse ângulo A, senhores, cateto oposto, que é o 7, nosso A, sobre cateto adjacente, que é 24. Senhores, vamos para as relações inversas. Cossecante de A, que é o inverso do seno de A, é a hipotenusa pelo cateto oposto. É só inverter. Ficamos com 25 sobre o 7.
Secante de A, senhores, é o inverso do cosseno, hipotenusa sobre cateto adjacente, ficamos a depender do 25 sobre 24. E finalmente, senhores, cotangente de A, que é o inverso da tangente, cateto adjacente, pelo oposto, ficamos a depender então de 24 sobre o 7. Senhores, então aí um probleminha para lembrar as 6 fundamentais relações trigonométricas no triângulo retângulo. Senhores, outra questão. Determinar os valores das funções trigonométricas do ângulo agudo A, sendo dado que seno de A é 3/7. Senhores, vamos considerar aqui um triângulo retângulo, do qual nós temos a citação que o seno do ângulo agudo A é 3/7. Então, seno cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vamos trabalhar com o nosso cateto A valendo 3 e a hipotenusa, o nosso C, valendo 7. Senhores, para chegarmos às relações, os valores das funções trigonométricas desse ângulo agudo A, precisamos determinar o outro cateto que está faltando, que é o B. Ora, senhores, novamente vamos usar aqui na nossa construção, né, o velho teorema de Pitágoras, ou seja, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Substituindo seus valores respectivos, senhores, ficamos com 7 ao quadrado, que é o valor da hipotenusa, valendo o cateto que temos, que é 3 ao quadrado, mais b ao quadrado. Senhores, fazendo essa continha aqui, chegamos então ao b, condição positiva, que é a dimensão, 2, que multiplica raiz quadrada 10. Então, senhores, já temos o outro cateto. Vamos partir então para as relações. Seno desse ângulo, cateto oposto, 3 sobre 7. Cosseno do ângulo A, cateto adjacente, que é o 2 raiz quadrada 10 do A, né, pela hipotenusa. Tangente do referido, ângulo A, cateto oposto, 3 sobre cateto adjacente. Então, senhores, vamos para as inversas. Cossecante, que é o inverso do seno, é o 7/3. No caso, a secante, que é o inverso do cosseno, é o 7 sobre 2 raiz quadrada 10. E a cotangente, senhores, 2 raiz quadrada 10 sobre 3, que é o inverso da tangente. Então, senhores, aí, probleminha mais um, relembrando as 6 funções trigonométricas em um triângulo retângulo. Senhores, um problema que envolve a relação seguinte. Quando o Sol está a 20 graus acima da horizontal, qual a sombra projetada num piso horizontal de uma torre de 15 metros de altura? Então, senhores, vamos fazer aqui uma figura auxiliar. Supondo a nossa torre, conforme a citação do problema, ela possui 150 metros. E quando o Sol está acima do horizonte, 20 graus, ele possui esse ângulo de elevação. Ele está interessado em qual a altura dessa torre. Senhores, aqui uma outra figura auxiliar, nada mais, nada menos, a torre, projeção da sombra e dos raios solares, nós formamos o nosso triângulo retângulo. Ora, senhores, o que vamos chegar a aplicar para o cálculo da nossa sombra? Ora, senhores, um triângulo do qual nós temos cateto oposto ao ângulo dado e é pedido adjacente, uma das maneiras de chegarmos lá, no triângulo retângulo em si, no nosso caso, é nós usarmos a cossecante, né, senhores? Nós temos que o A é 20, o BC é a altura, 150 metros, e o AC é o nosso problema. Então, vamos usar a cotangente desse ângulo A, que no nosso caso é 20. Ora, gente, cotangente é cateto adjacente sobre o cateto oposto. Nosso caso, cotangente do A, 20 graus. Cotangente de 20, vamos trabalhar com ela valendo 2,7, igual ao AC, pedido do problema, sobre o 150, que é o nosso BC. Então, senhores, aplicando aqui essa nossa continha, digamos assim, o 150 que está dividido, vem multiplicando aqui o 2,7, chegamos então a poder concluir que a sombra dessa árvore equivale a 405 metros. Senhores, um bem parecido com o anterior, uma árvore de 10 metros de altura projeta uma sombra de 12. Determinar o ângulo de elevação desse horário do nosso Sol. Então, senhores, aqui é a nossa figura auxiliar, nosso triângulo retângulo ABC. Para chegarmos então ao pedido do problema, senhores, temos os dois catetos
do triângulo está faltando um ângulo agudo. Então, senhores, aplicando aqui a tangente de A, chegamos tranquilamente a A, dependendo aqui dos nossos dados, acima, valendo 40 graus. Senhores, valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima.